A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Hoje eu estou trazendo uma palavra para o meu e para o seu coração. Palavra essa que se encontra lá em Gênesis, capítulo 3, verso 16, né? Quando Deus amaldiçoou Adão e Eva, né? Por eles terem se rebeliado com Deus, terem desobedecido o único mandamento que Deus havia dado a eles naquele momento, que era não comer da fruta da árvore da vida, né? Da ciência do bem e do mal, né? E a velha serpente astuta induziu, engodou, né? Fez com que eles viessem a desobedecer a Deus, né? A serpente ali representa Satanás, né? Inclusive a Bíblia cita isso, né? Que a velha serpente é Satanás, é o diabo que engodou Adão e Eva a virem a pecar, a desobedecerem a Deus através da manipulação e da mentira, né? Que é uma das maiores armas que Satanás usa para trazer o ser humano ao pecado, à destruição, é a mentira. Amém? Mas eu quero ler para os irmãos aqui o trecho 16, o verso 16 do capítulo 3, que diz o seguinte: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tornado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos aqui que Deus acabou amaldiçoando Adão e Eva por eles terem desobedecido, né? O único mandamento que Deus havia dado a eles, que era não comer da fruta da árvore da vida, né? Do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Eles desobedeceram a Deus e, portanto, Deus acabou banindo, né? Adão e Eva, que tinham uma vida ali que Deus provia o alimento deles, né? Que Deus provia tudo, eles tinham o paraíso diante deles, né? Mas eles, pela concupiscência, o desejo, o engodo de Satanás, que era a velha serpente, né, que induziu eles a pecarem, acabaram se tornando amaldiçoados. Deus amaldiçoou eles, né? Deus disse a Adão: maldita é a terra por causa de ti. Deus nitidamente amaldiçoou eles, né? E Adão, que tinha a vida basicamente ganha ali, sobre a provisão diária de Deus, né, ele acabou perdendo as regalias. Deus disse: agora tu vai ter que trabalhar para que tu possas comer, né, do suor do teu rosto, quando Deus disse ali para ele, no texto bíblico, né. Meus irmãos e minhas irmãs, por causa de Adão e Eva, né, a humanidade inteira foi dizimada, foi lançada fora da presença de Deus, né, porque eles pecaram e passaram a viver sobre maldição. A mulher, que talvez se não tivesse pecado não teria dor para ter filho, Deus acrescentou a ela dor para ter filho, né, e tornou ela submissa ao marido dela. E o homem, né, que tinha ali o seu sustento previsto por Deus, era Deus que provia, né? Adão estava no paraíso, tinha tudo ali que ele precisava basicamente, né? Ele acabou sendo banido da presença de Deus, perdendo, né, todo o paraíso só por um momento ali para provar a fruta, né, da ciência do bem e do mal. Nós vemos que todos aqueles que desobedecem a Deus, que se rebeliam, que praticam pecado, vivem abaixo de maldição, né? O salário do pecado é a morte. Talvez você já tenha ouvido essa frase, você já ouviu, né? E aí, muitas pessoas pecam e não morrem, né? De fato não morrem, continuam vivos. Mas existe uma morte que é chamada morte espiritual, né? Essa morte se dá quando nós pecamos, como aconteceu com Adão e Eva, e Deus se afasta de nós, o Espírito de Deus não habita mais em nós. Então nós vivemos como Adão e Eva, passamos a ter inúmeros problemas, desenvolver vício, depressão, ansiedade, né? Porque Deus não está mais em nós. Se Deus não está mais em nós, nós já morremos, como o termo morte espiritual diz, né? Eu vou vir aqui em Efésios, capítulo 2, meus irmãos e minhas irmãs, que fala um pouquinho mais claro também sobre essa questão da morte espiritual que o pecado causa, né? O salário do pecado é a morte. Se você for lá em Romanos 6, 23, né, nos diz que o salário do pecado é a morte, né? Todo aquele que peca morre. E se não morre, Deus perdoa os pecados, né? Mas também em 1 Coríntios, capítulo 6, 10, diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele há de ceifar, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu peco, mas Deus perdoa, né? Deus perdoa,
Mas Deus não isenta o ser humano das suas responsabilidades, né? Das suas consequências pecaminosas. Pode ser que eu e você, ao pecar, não viemos de fato a ter uma morte física, a não morrer fisicamente. Nós continuamos vivos, né? Mas nós vamos passar a viver como Adão e Eva passaram a viver, abaixo de maldição, né? O que era bom, o que era uma vida agradável, que Deus ali prosperava eles, que provia o alimento, que provia saúde, né? Provia absolutamente tudo. Eles tinham um paraíso diante deles, né? E a mulher passou a ter dor para poder conceber filhos, né? E Adão, que tinha toda a provisão dele e da família dele garantida por Deus, passou a ter que trabalhar, né, para garantir o seu sustento, porque Deus acabou amaldiçoando ele e toda a terra pela desobediência, né? E Adão e Eva não tiveram mais acesso à presença de Deus, que foi aí que se deu a morte espiritual neles, né? Se Deus é a vida e Deus não está mais em mim, o Espírito de Deus não se encontra em mim, eu estou morto. É lógico, é óbvio, né? Mas muitas pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, por não terem conhecimento de fato, né, a Bíblia, elas acabam pecando, errando, né? Não sabendo, muitas vezes, hoje em dia é muito comum falar de morte espiritual, mas as pessoas não sabem o que de fato é a morte espiritual, né? É a ausência de Deus na minha e na sua vida, né? Se Deus é a vida, o Espírito de Deus é a vida e Ele não habita mais em mim e em você, eu e você estamos mortos, né? E aí os demônios habitam na vida daquela pessoa que Deus se afastou dela. Meus irmãos, quero falar mais um pouquinho sobre a morte espiritual que ocorre quando nós pecamos, que é a primeira morte que ocorre na vida do ser humano, que é o ser humano desenvolve vícios, depressão, ansiedade, tantas outras coisas eu poderia citar aqui, né? Nós temos o câncer dessa geração, que é o vício em pornografia, que é uma coisa assim absurda, né? Como as pessoas acessam essas porcarias, estão doentes, né? Que é uma coisa que Satanás tem usado para destruir a vida das pessoas, né? E é outra coisa que tem levado muita gente aí a ter a sua vida destruída por Satanás, amém? Eu quero falar com os irmãos, mostrar aqui para os irmãos um texto que está aqui em Efésios, né? Capítulo 2, e aqui fala, né, que nós fomos vivificados pelo Senhor Jesus Cristo, né? Quando Ele veio novamente, Ele nos tirou da morte que nós vivíamos, né? E o texto nos diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, né? Meus irmãos, tem uma versão mais recente da Bíblia, atualizada, corrigida, né? Que fala claramente aqui em morte espiritual, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, né? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos perdão às nossas ofensas, né? Cada vez que nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. Deus é santo. E cada vez que nós ofendemos a santidade de Deus, Ele se afasta de nós, meus irmãos. Se Deus se afasta de mim e de você, né? Então nós estamos mortos espiritualmente falando, né? Porque Deus é a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a vida, né? Todo aquele que vier a mim não morrerá, mas viverá eternamente, né? Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos abandonar a prática do pecado, que hoje Deus venha tocar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua mente e coração, né? Para que você venha se arrepender dos seus pecados, venha largar a prática que tem destruído, que tem trazido dor, sofrimento, depressão, vícios, destruição para a sua casa e para a sua família, meu irmão e minha irmã. E que você venha se reconciliar com Deus, que Deus, o Espírito Santo de Deus, venha tocar em você nesse dia de hoje, né? Para que venha ter a vida em abundância e a vida eterna, que é a salvação de Cristo, né? Que foi por isso que Ele deu a vida dele por mim e por você. Não foi por dinheiro, não foi por enriquecimento, não foi por relacionamento, não foi por nada, senão para que nós possamos ter vida em abundância e vida eterna, né? Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.